Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 195º encontro Bênção Pura, só vitória. No dia de hoje trago para leitura e meditação o livro de Marcos, capítulo 16, versículos 3 a 6. Com a palavra-chave, Jesus ressuscitado e vivo. Bênção pura. A palavra do Senhor diz, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Cristo vive. Ele não está preso numa cruz. Está ao nosso lado diariamente. Inicio este estudo, esta reflexão, dando as boas-vindas aos irmãos e às irmãs que estão conosco, neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Fica comigo até o final. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, vamos detalhar versículo a versículo. Preste atenção, no versículo 3, e diziam umas às outras. No texto grego, há a conotação de que elas continuavam a falar umas às outras. Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? A pedra teria de ser removida para que elas pudessem aplicar os aromas no cadáver. Versículo 4. E, quando olharam, viram que a pedra já estava revolvida e ela era muito grande. No versículo 5, e, entretanto, no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, assentado na parte mais elevada que continha o corpo de Jesus. Dizer que ele estava assentado vai além de falar de sua postura. Isso quer dizer que a obra da ressurreição havia sido completada e a morte havia sido derrotada. Vestido de uma roupa comprida e branca, o jovem era um anjo. Comentaristas disseram que nenhum manto como aquele jamais havia sido usado por jovens na terra. E se espantaram. Não é de admirar que Mateus tem escrito: seu aspecto era como um relâmpago. Mateus 28, versículo 3. No versículo 6 e último, porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, não temam. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Sem dúvida, a declaração mais importante que já foi registrada nos anais da história humana. Não está aqui. Fala da vitória sobre a morte, o inferno e o túmulo. Eis aqui o lugar onde o puseram. Significa o túmulo vazio. Em outras palavras, ele indiscutivelmente esteve morto, mas agora está definitivamente vivo. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço humildemente, lhe encorajo que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. É rapidinho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Nos recomendem, compartilhe ao máximo nos grupos do WhatsApp, sobretudo da sua família, amigos e a comunidade no qual reside, e compartilhe nas suas demais redes sociais. Inicio o estudo destacando aqui 2 pontos importantes. É uma curiosidade. Lá no versículo 5, um jovem. Era um anjo que estava manifestando-se visivelmente, conforme descrito lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 5. No versículo 6, destaco: ele ressuscitou.
No grego, o verbo está na voz passiva. Foi ressuscitado. Frisa o poder soberano do Deus Pai, conforme livro de Atos, capítulo 7, versículo 15, e livro de Romanos, capítulo 4, versículo 24. Como falei anteriormente, lá no início da mensagem, vamos detalhar versículo a versículo e vamos dividi-lo em 3 módulos. Primeiro módulo, vou destacar os versículos 4, 5 e 6. No versículo 4, o anjo não afastou a pedra para que Jesus pudesse sair, mas para que os outros pudessem entrar e constatar que ele realmente havia ressuscitado como predissera. Lá no versículo 5, gostaria de trazer algo valoroso. Marcos disse que um anjo falou com as mulheres no sepulcro, enquanto Lucas mencionou 2 anjos. Esses relatos não são contraditórios. Cada escritor dos evangelhos preferiu enfatizar diferentes detalhes, embora contassem a mesma história, exatamente como fazem as testemunhas oculares que relatam diferentes aspectos de um mesmo acontecimento. Provavelmente, Marcos mencionou somente um anjo que falou. Essa ênfase única de cada evangelho mostra que os 4 relatos foram escritos de modo independente. Isso nos permite crer que as histórias são igualmente verdadeiras e confiáveis. Versículo 6. A ressurreição tem uma importância vital por muitas razões. Primeiro, Jesus cumpriu sua promessa de ressuscitar. Portanto, podemos crer que ele cumprirá todas as demais. Segundo, a ressurreição garante que o soberano Senhor, no eterno reino de Deus, será o Cristo vivo, e não apenas uma ideia, uma esperança ou um sonho. Terceiro, a ressurreição de Cristo nos assegura que também iremos ressuscitar. Quarto, o poder de Deus que trouxe o corpo de Cristo de volta da morte também está à nossa disposição para nos trazer da morte à vida, a fim de que possamos ser transformados e ganhar a vida eterna. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19. Quinto e último, a ressurreição nos dá subsídios para testemunharmos ao mundo. Não contamos simplesmente as lições da vida de um bom mestre. Proclamamos a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Em um segundo módulo de entendimento, eu faço aqui 2 referências aos versículos 5 e 6. Não está aqui. Este é o primeiro. O sepulcro estava vazio. Alguém anunciou algo surpreendente. As aparições começaram a acontecer. Porém, as mulheres e os discípulos se mostravam limitados quanto a algo tão grandioso. Susto, medo, pavor. Foi o que sentiram diante do acontecimento fantástico que se desenrolava. A primeira reação deles foi negar o fato, não acreditando nas evidências que se somavam. Segundo, a avaliação de Jesus Cristo, todos demonstravam falta de fé e teimosia. Ele ressuscitou, não está aqui. Continua sendo um desafio para todos nós. E o segundo ponto, vocês procuram Jesus? Não está aqui. Como que, refletindo práticas de morte cultivadas no Antigo Egito, o pensamento humano leva a procurar a divindade no sepulcro. Mesmo assim, o oposto da biologia da ressurreição não é a morte em si, impessoal, é uma busca pessoal pela morte, como fez Judas, esmagado pela depressão culposa e, no seu caos interior de desolação, ele escolheu sua própria destruição. A consequência biológica dessa atitude foi que suas entranhas se esparramaram, conforme o livro de Atos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Assim também a contemplação do Senhor ressuscitado não tem o seu oposto no ato de cessar de toda ação,
mas na consciência clara de estarmos ferindo nossa própria vida. E agora vamos para o nosso terceiro e último módulo de compreensão no versículo em destaque. Versículo 3, destaco o trecho: nos revolverá a pedra. A pedra era maior do que elas juntas. Com suas forças somadas, poderiam suportar. Havia outra dificuldade bem maior do que essa da qual elas não sabiam a respeito. Isto é, uma guarda de soldados mandada para proteger o sepulcro. No versículo 4 destaco esse trecho: a pedra estava revolvida. Esta foi a primeira coisa que as maravilhou. E finalizando entre os versículos 5 e 6, elas entraram no sepulcro, pelo menos em parte do caminho deste, e viram que o corpo de Jesus não estava lá, onde deixaram na outra noite. Um jovem. O anjo apareceu na forma de um jovem, roupa comprida e branca, uma roupa que descia até os pés, como os grandes homens adornavam-se. Não vos assusteis. Ele silencia o medo delas, assegurando-as de que havia muitos motivos para triunfo e nenhum para tremor. Já ressuscitou. Ele fala de Jesus como aquele que foi crucificado, isto é passado. Não deveis enfatizar as circunstâncias tristes de sua crucificação, como não sendo capazes de crer nas boas novas de sua ressurreição. Ele não está morto, mas vive novamente. Vede que ele não está mais aqui e também não foi roubado por seus inimigos ou por seus amigos, mas ressuscitou. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4, versículo 25. Um Senhor morto não pode salvar ninguém. Por isso, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é tanto uma parte da mensagem do Evangelho como sua morte sacrificial na cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 8. Na verdade, no livro de Atos, a igreja deu testemunho primeiramente da ressurreição, conforme Atos capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 2 e versículo 33. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Jesus maravilhoso, bondoso, misericordioso, muito obrigado, Pai, pela sua existência. O Senhor esteve entre nós em forma humana e hoje está entre nós, espiritualmente dizendo, através do Espírito Santo, intercedendo por nós diariamente, nos protegendo de todo o mal, nos alimentando de fé e esperança, protegendo as nossas vidas, famílias, nossos parentes queridos. O Senhor vive e reina para sempre. O Senhor me livrou do vale da sombra da morte. Eu me lembro como hoje. A sua luz transcendeu o meu interior. Não pereci. Eis-me aqui vivo, testemunhando diariamente as suas maravilhas, Pai. Muito obrigado por proteger a cada um que está ouvindo agora esta linda mensagem. O Senhor ressuscitado e vivo entre nós diariamente, protegendo no ir e vir, levantando o caído, visitando os que estão enfermos nos hospitais. Tantos testemunhos diários, livramento de morte, curas da depressão, ansiedade, câncer, entre outras enfermidades, restabelecendo a ordem familiar, a ordem financeira. Muito obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela sua obra, projeto A Marca da Promessa. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe. Até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe.